Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal O Humberto Fundos Imobiliários. Eu me chamo Humberto, sou investidor de fundos imobiliários e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do fundo AFHI11. Então é um fundo que, se eu tivesse que falar só de fundos bons como esse aqui, eu praticamente não teria nada aqui para falar no canal. É um fundo que, de fato, tem uma qualidade muito superior aos outros fundos, fez todas as emissões sem cobrança de taxa, então é um fundo que tem um alinhamento muito bom com todos os cotistas. É um fundo que a cotação não cai muito, não costuma ter uma variação muito grande, porque a galera, quando cai, a galera compra mais. Quem gosta do fundo tem bastante em carteira. Então é um fundo espetacular, galera, espetacular. É um vídeo mais de acompanhamento mesmo, não tem nada assim de errado para eu falar sobre esse fundo. Tem algumas coisinhas aqui que poderiam melhorar, mas é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um like. E vamos lá. Vamos começar falando sobre o que importa aqui no FHI11. Vamos começar falando sobre os ativos dele. Então, um fundo de papel, um fundo de crédito que só investe em crédito. Então, todas essas fotos aqui que vocês estão vendo são de algumas das operações que o fundo investe hoje. Tem algumas operações de obras de empreendimentos verticais de prédios residenciais. Aqui mais um pouco também de prédios residenciais. Esse aqui da Redditor, bem conhecida aí no Brasil. Temos também o CRI do Cada Shopping, um shopping bem conhecido aqui no Rio de Janeiro. Uma operação bem legal, CDI mais 2,75% ao ano. Tem CRI da São Carlos. Nesse gráfico a gente consegue ver como que a carteira está alocada hoje. Hoje ela está 95,39% em IPCA, inflação, então créditos atrelados à inflação. Temos 22,39% em CDI e um pouco de pré-fixado, que são aquelas taxas fixas que não é tipo IPCA mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa, é uma taxa fixa, por exemplo, 15% ao ano, algo do tipo. Também temos aqui nessa carteira 2,22%. O fundo hoje está todo alocado, 96,10% alocado em CRIs, CRIs, de fato o que ele precisa. Não temos fundos imobiliários aqui em carteira e temos 3,9% em caixa, bem normal para esse tipo de fundo, que eles recebem muita amortização, acaba tendo caixa. Eles costumam juntar um pouquinho caixa e alocam alguma operação quando aparece. Nesse gráfico a gente consegue ver como que a gestora interpreta o risco de algumas das operações da carteira. Então eles colocam que mais ou menos 58% da carteira é de operações high grade, que eles consideram mais seguras, e 42,13% de operações high yield, que eles consideram um pouco mais arriscadas e que tem uma taxa maior, acaba pagando um pouco mais para o fundo. Então é um mix interessante que tem aqui nesse fundo de créditos seguros e créditos um pouco mais arriscados, e a gestora faz esse amontoado aqui para você, claro, com uma gestão bem ativa em cima desses high yield, um pouco mais do que os high grade, e bem dado super certo aqui nesse fundo, nenhum problema até agora. Essa aqui é a carteira de devedores do fundo hoje, então quanto cada devedor desse deve para o fundo em questão de porcentagens do tamanho total do fundo, né? Então 5,8% do patrimônio do fundo tem como devedor o Oba Hortifruti, uma rede de supermercados bem interessante. Aí depois tem esse outro aqui, Grupo Mateus, Tenda, Genial Malls, enfim, tem um monte de fundo imobiliário aqui também, que é um comentário interessante de se fazer. Tem VISC, tem TRX, se eu não me engano, tem Fatiene aqui, ó, bem conhecido também, GRU, GGR. Então tem bastante coisa aqui dentro. É uma carteira bem diversa, galera, em questão de setores, vou mostrar aí para vocês. E um comentário que a gente tem que fazer aqui é a exposição a devedores de varejo, que tem bastante aqui nesse fundo, mas eu não diria que é algo preocupante também, porque tem muitos desses devedores que são devedores via contrato, né? Então, por exemplo, vou usar aqui um exemplo do TRXF, ele tem um imóvel locado para o Pão de Açúcar. O TRXF ele quer pegar uma dívida para comprar um outro imóvel, ele usa o Pão de Açúcar como lastro ali da dívida para ele antecipar os aluguéis daquele imóvel ali do Pão de Açúcar. Tecnicamente, o Pão de Açúcar entraria aqui no fundo como devedor, mas ele não é o devedor de fato, né? Devedor de fato, quem seria é o TRXF. Então tem muitas operações como essa, eles colocam ali em cima um detalhamento. Aqui, por exemplo, contratual, tá vendo? Significa mais ou menos isso que eu estava explicando para vocês. É um CRI que tenta antecipar uma operação, que tem um outro devedor muito grande por trás, e o fundo está ali no meio, mas não necessariamente aquele devedor final é o devedor do fundo hoje. Esses aqui são os segmentos que a carteira tem hoje, então quanto cada segmento representa aí nos CRIs emprestados do fundo. Então, incorporação, basicamente obras de empreendimentos, geralmente de habitacional, etc. 20,41% é a maior posição hoje do fundo em questão de setor. Temos varejo essencial, que é o varejo
geralmente é relacionado a supermercados, então Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e etc. Temos logística, um setor bem legal, super high grade, shopping centers também, lajes corporativas também, um setor bem interessante, e depois começa a ficar um pouco mais apimentadinha aqui a carteira. Loteamento, varejo, tem energia que é um pouco mais seguro, aí tem home equity que também dá para confundir com corporação, e etc, etc. Agronegócio também é um setor bem arriscadinho, então é uma carteira que faz um mix super interessante. Então é um fundo legal para quem está procurando uma carteira segura, mas que ao mesmo tempo vai pagar um pouquinho mais do que os outros fundos, porque tem uma pimentinha aqui, outra ali. Então esse é um fundo bem interessante para isso. Aqui como estão as taxas do fundo, então hoje ele tem 72,45% em IPCA mais 8,49%, então uma taxa bem legal, e CDI mais 3,92%, 21,51% da carteira, então também bem interessante. Você pega aí esse CDI de agora que está 14 e poucos, podendo chegar a 15, mais esses 3 e pouco, aí você chega a 18% mais ou menos ao ano de juros, então é uma taxa muito legal, muito interessante. E eles têm aqueles pré-fixados também que eu falei lá em cima para vocês, que é uma taxa fixa média aí de 16,64%, mais ou menos um IPCA mais 10, eu diria, né? É mais ou menos isso, um IPCA mais 10, IPCA mais 11, então uma taxa bem interessante, apesar de ser pouca coisa da carteira, mas é uma taxa bem legal. O fundo está com 424 milhões de reais, é um fundo bem pequeno, galera. Esse fundo merecia ter uns 3 bi, que a gestora tem, assim, cacife para isso, os caras entendem bastante aí do mercado, conseguem fazer giros bem interessantes. Esse fundo começou muito pequeno, eu lembro dele ter 100 milhões de patrimônio, e ele foi crescendo, 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 fez várias emissões muito bem sucedidas, com zero taxa, uma aceitação muito boa do mercado. Vamos ver aí quando o mercado abrir se eles não conseguem emitir de novo, vai ser bem interessante de ver. Aqui nesse gráfico, quanto que o fundo pagou aí nos últimos meses. Então, ele tenta deixar um pouco estável os rendimentos, mas não é sempre que eles conseguem. Então, eles estavam pagando esses 95 centavos durante um tempo, tá vendo? Pagou aqui, aqui, depois pagou 96, 95, 95, 93. Eles tentam pelo menos ficar próximo, né? Você não vai ver aqui nesse fundo um rendimento de 96 centavos e depois um de 50. Ele não faz uma diferença tão grande assim. Ele tenta mais ou menos deixar igual, tá vendo? Não é exatamente igual todo mês, mas eles tentam deixar ali parecido o rendimento para você, cotista, aí, conseguir ter um pouco mais de planejamento do tanto que você recebe do fundo e para poder alocar também em outras oportunidades. Então é um fundo bem interessante. Com o IPCA subindo e o fundo tendo toda essa alocação aí no IPCA e o CDI subindo também, a tendência é que ele volte talvez a pagar R$1, que ele já pagou por muito tempo aqui, R$1, R$1,15. Então vamos ver aí se esse fundo consegue pagar isso. Ele tem hoje 25 centavos por cota de reserva acumulada, que pode ser distribuída aí dentro do semestre. Aqui embaixo tem aquele gráficozinho que mostra como que a reserva flutua aí no semestre, bem interessante, né, de ver esse gráfico aqui. Então é basicamente, por exemplo, se maio aqui ele tivesse um resultado de 80 centavos, ele poderia usar esses 11 centavos aqui para distribuir esses 96, entendeu? Então é mais ou menos assim como funciona. O fundo tenta ter reserva aqui e outra ali para ele conseguir ir distribuindo aos poucos de uma forma mais linear aí no mês. É bem legal de ver. Essa aqui é a DRE do fundo, então o resultado que a FHI11 teve no mês de fevereiro e nos últimos 6 meses também. Então aqui no mês de fevereiro tivemos uma receita total de 5 bilhões, 300 e pouco, então uma receita bem interessante, maior do que os últimos 2 meses. E uma despesa total de 368 mil reais, que dá mais ou menos 7%, vamos arredondar aqui, de despesa frente à receita total, bem abaixo da média que a gente costuma encontrar aqui no canal, 10, 15% mais ou menos de despesa. Aqui ficamos só com 7%. E nos últimos 6 meses tivemos uma receita total de 28 milhões, quase 29 milhões, e um gasto total de 2 milhões e 300, mais ou menos 8% frente à receita total. Então, basicamente dentro da média ali do mês de fevereiro, tudo tranquilo, é um fundo que não gasta muita coisa, tem uma taxa de administração bem ok, nada a se preocupar. Deixo aqui o comentário que o fundo também tem ganhos não recorrentes, por exemplo, esse aqui de negociação de CRI. É basicamente quando eles vendem um CRI com uma taxa menor do que eles compraram, eles acabam tendo um ganho de capital. Aí entra aqui na DRE, negociação de CRI, é um ganho de capital que eles têm além das taxas que eles recebem ali de pagamentos mensais. Então isso é interessante também para entregar aí para os cotistas. Nos últimos 6 meses tivemos 1 milhão e pouco de receita vindo aí de negociações de CRI, então o fundo acaba conseguindo distribuir um pouco mais do que ele gerou. Isso é bem legal de ver. E não é todo mês que tem, tá vendo? Dezembro e janeiro, por exemplo, não tivemos. Esse mês agora tivemos. Então não é algo que dá para depender muito também. Movimentações do mês. Nesse mês o fundo teve apenas uma movimentação, que foi
CRI Bem Brasil, uma empresa bem conhecida aí, alimentícia. Eles compraram 2 milhões e pouco a uma taxa de IPCA mais 9. Parece muito arriscado, né? Parece ser uma taxa muito puxada, que talvez vai atrapalhar o caixa lá da empresa. Mas olha como que é a taxa verdadeira. Essa taxa foi emitida, esse CRI, né? Foi emitido a 5,40, IPCA mais 5,4. Muito barato, uma taxa muito barata. Só que quem vendeu esse CRI acabou vendendo com um deságio, né? Então o cara acabou perdendo um pouco ali de dinheiro do principal. E quando o fundo comprou, quando faz lá o cálculo, né, do que você está pagando, com tanto que você vai receber por mês, a taxa chega ali a mais ou menos IPCA mais 9. Então, o fundo comprou uma taxa que o devedor está pagando IPCA mais 5 e ele está recebendo IPCA mais 9. Então, é uma das maravilhas aí do nosso mercado de renda fixa. Uma excelente jogada aí da gestora e deixou claro aqui também para a gente o benefício que tem esse CRI. É bem conhecida essa empresa, galera, só para vocês terem uma ideia de qual é a empresa, e eles classificaram aqui o risco dela como high grade. Então, uma operação high grade de risco muito pequeno, uma segurança grande, pagando IPCA mais 9, bem interessante de ver, vamos ver aí. Eles com certeza vão conseguir ter um ganho de capital vendendo esse CRI lá na frente, IPCA mais 6, 7, ganhando ali no spread e distribuindo aí um pouco mais de lucro para o cotista. Esse aqui é o gráfico de rentabilidade histórica do FHI 11. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu mostro um outro tipo de gráfico que compara com CDI, etc. Mas enquanto eu não tiver certeza de que aquele gráfico está correto, de eu conseguir fazer o cálculo e bater igualzinho com aquele gráfico, eu não vou mostrar ele mais aqui para também não ter o perigo de eu estar mostrando alguma informação incorreta para vocês. Então estou mostrando aqui o gráfico do Clube FI, que é um gráfico um pouco mais seguro, que tem uns dados mais detalhados aí internamente, só que aquele não compara com o CDI, infelizmente, galera, mas a gente consegue ter uma noção aí de quanto foi o retorno histórico do FHI. Aí aqui, só para vocês entenderem, ele considera que você pagou R$100 por cota, que é mais ou menos o valor do IPO desse fundo, lá no início dele, lá em 2021, que foi o início do fundo. Você comprou 100 cotas e teve um investimento total de mais ou menos R$10 mil. Então é só para a gente ter uma comparação mesmo. Então, se você tivesse desconsiderado todo o rendimento que você teve no fundo e considerando só a valorização de cota, você estaria perdendo 6,5% ao ano, 6,5% total, né, do início do fundo até agora, se você considerar só a valorização de cota, né, comprasse a cota a R$100 no início do fundo e você não tivesse recebido nenhum rendimento. Seria um retorno negativo histórico até agora de 6,5%. Se você considerar rendimentos, o seu retorno total seria de 41,14%. Então é um retorno bem legal, considerando rendimentos que você recebeu todo mês nesse fundo desde o início. Soma lá o tanto que essa cota valorizou, que aqui no caso foi menos 6,5%, mais o tanto que você recebeu aí de rendimentos, você teria um retorno de mais ou menos 41%, mais ou menos uns 10% ao ano, né? Se você pegar desde o início do fundo. E se você tivesse reinvestido, o seu retorno total teria sido 53,3%. Eu não sei exatamente como o Clube FI faz esse cálculo aqui do reinvestimento, mas ele basicamente considera que quando você recebesse um rendimento que fosse maior do que um valor de cota, você ia pegar e ia comprar mais uma cota para você no mês que vem ficar recebendo um pouco mais e assim fazendo aquela bola de neve, né? Então, um retorno maior de 10% a mais desde o início do fundo até agora se você tivesse reinvestido. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para você que gostou, não se esquece, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vejo vocês na próxima. Fui!